E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tranquilo? Marcelo Leal na área, beleza? Veja só, pessoal, olha só, chegar aqui pertinho de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Leal, sou professor de informática do LAC Concursos e hoje nós vamos começar esse módulo de Windows Server e Linux. Ok? Então nós vamos sair um pouco do básico do Windows e entrar na parte de cliente e servidor. Perfeito? Porque começaram a cobrar algumas informações sobre o Windows Server nas provas de concurso público. Então, nós vamos trabalhar o Windows Server, depois trabalhar com o Linux, beleza? É isso aí. Vamos entender o que é um sistema operacional, para que a gente possa começar a trabalhar esses detalhes do Windows Server e Linux. E depois vamos massificar, claro, o conteúdo ministrado na aula com as questões de prova. Eu sempre trabalho assim, tá? Eu trabalho a parte teórica e massifico com as questões. Eu acho muito importante você massificar e fazer durante a abordagem teórica as ligações das devidas informações. E o mais importante, aqui nós vamos trabalhar o detalhe da informação. Vai chegar um momento, vários momentos eu vou falar, ó, anota esse detalhe que é importante, é isso que vai cair na tua prova, né? Nós passamos todo o conteúdo, mas os detalhes eles são pontuados para que você fique bem tranquilo. Eu gravei no LAC Concurso um curso de rede completaço, bem bacana. Gravei também o de banco de dados e acabei de gravar o de segurança da informação. Então, bem bacana o conteúdo. Fosse você lá, dá uma olhadinha, beleza? E agora começamos sistemas operacionais Windows Server e Linux, legal? Qualquer dúvida que você tiver, você pode me adicionar no Facebook, Marcelo Leal, me chama lá que eu estarei com você, ok? Para tirar as suas dúvidas, te apoiando. Quero que você saiba que nós estamos juntos até o final, beleza? Qual é o final? É você passar no concurso dos seus sonhos e realizar o que você deseja. No caso, as meninas, casamento. Elas vão passar para casar, beleza? Né? Ó, Marcelo, eu estou estudando, várias alunas, eu quero casar, passar no concurso bom, deixar meu marido em casa tranquilo, ele fazer a academia dele, faz o jantar, eu chego, tá tudo bacana, ele tá bonitão e jantar pronto. Claro que limpa a casa, essas coisas aí, vai contratar aquela empregada e vai deixar lá pro maridão ficar concentrado o dia todo, né, para poder te receber do jeito que você merece, ele assistir o jogo dele à tarde, tomar cerveja. O cara merece, o cara é gente boa. Beleza, então? Legal? Então vamos começar aí o módulo de sistemas operacionais. Sistema operacional. Sistema operacional é o software que gerencia todo o seu computador. Isso nós já sabemos, não é? É o software responsável por gerenciar todo o seu computador. E aí você me pergunta, Marcelo, o que é um sistema? É um conjunto de programas. Todos os programas que você usa, né, dentro do sistema operacional são os seus utilitários, os seus programas, né, chamados de utilitários. Perfeito? E aí eu vou apresentar a vocês aqui, rapidamente, para que vocês possam lembrar, de eu citar, né, alguns sistemas operacionais que existem no mercado. É o software responsável por manter o computador em funcionamento. Não é possível o computador funcionar sem um sistema operacional. Então, podemos classificar que o sistema operacional, se o computador não pode funcionar sem ele, eu posso chamar o sistema operacional de software básico. Concorda? Software básico do computador, não é? Se o computador não funciona sem o sistema operacional, ele é o software básico do computador. O sistema operacional, o software básico do nosso computador, ele gerencia todo o hardware. Hardware é a parte física do seu computador e software é a parte lógica do seu computador. Exemplo de sistemas operacionais. Aqui nós vamos trabalhar com Windows e Linux, ok? Nós temos o Solaris, que é o primo do Linux, e temos o iOS, que todo mundo conhece, né? E esse é o sistema operacional da Mac. Beleza? Legal. Então, esse é o conceito basicão de sistema operacional e alguns sistemas aqui citados
não é? Para que você possa lembrar, Solaris, iOS, né, Linux, Windows, são vários sistemas operacionais no mercado, mas geralmente nos concursos públicos eles são cobrados sempre Windows e Linux. O Windows é um sistema proprietário, código fechado da Microsoft, e Linux é um sistema de código aberto, né, da plataforma Linux, do Linus Torvalds. Não é isso? Ele que lançou o Linux, esse finlandês, esse estudante da década de 80. Não é verdade? Linus Torvalds, ele lançou aí o Linux. Então, Windows Server. O Windows Server, eu quero lembrar para vocês que o Windows Server ele é uma plataforma cliente-servidor. Tá? Então, é cliente-servidor. O servidor sempre gerenciando, dando suporte aos usuários, que são os clientes. É um sistema operacional voltado para serviços, aplicações, arquivos e impressões no nível de servidor. Servidor, pessoal, servidor, para quem nunca ouviu falar, ou quem já ouviu falar e não conhece as suas características, é aquele computador mais potente, que tem mais capacidade, mais processamento, ok? Dentro de uma empresa, dentro de uma instituição. Trabalha com a arquitetura cliente-servidor. O servidor requer uma quantidade maior de recursos como memória, processamento, armazenamento, tá vendo? E redundância de dados. Como assim, Marcelo? Memória, processamento, tudo bem, mas redundância de dados. Veja bem, redundância de dados é quando você liga um servidor ao outro. Um servidor ao outro. Se acontecer algum problema com esse servidor, o outro redundante, ele tem as mesmas informações, né? Então, ele segura o sistema em funcionamento, ele não deixa o sistema parar. Isso é redundância. Tá? Eles trabalham em redundância. Um apoiando o outro. Se um parar, o outro assume e o sistema continua em operação. Beleza? É isso aí. Legal. É um software comercial da Microsoft. Versões do Windows Server. O Windows NT, muito falado no passado. O Windows 2000 também. O Windows Server 2003. O Windows Server 2008. O Windows Server 2012. E hoje, atualmente, o Windows Server 2016, que é o que nós estamos trabalhando aqui nesse nosso curso, né, de cliente-servidor, ok? Nessa arquitetura. Aqui nós temos uma imagem para que você possa conhecer o Windows Server, tá? Olha aí. Você percebe que não é muito diferente do Windows 7, do Windows 10, só as características dele mesmo, como ele é utilizado pelos analistas de TI da instituição ou da empresa. Perfeito? Mas ele é composto de janelas, de interface gráfica, como o Windows 7, como o Windows 10, como o Windows 8. Legal? Então, o Windows Server ele tem basicamente 3 versões. Tá? É importante a gente conhecer a Edition, né, a Standard, a Enterprise e a Data Center. São 3 versões que compõem o Windows Server. Importante saber onde elas serão usadas e quais as suas principais características. Então, primeiro, a Standard Edition. É para empresas de pequeno e médio porte. Então, vamos anotar essa informação, que essa informação é muito importante, é aquele detalhe, é o detalhe que não pode deixar de existir. O Standard é usado em empresas de pequeno e médio porte. Perfeito? Agora, sobre oferecer suporte a compartilhamento de arquivos e impressão, isso aí, qualquer sistema operacional na arquitetura cliente-servidor oferece. Então, esse não é o detalhe. Tanto Windows, como Linux, como iOS, como Solaris, ou como qualquer outro sistema operacional, ele vai oferecer, sim, o compartilhamento de arquivos e impressão. Tá? Então, isso não é o detalhe. Limite de processamento de memória RAM. Então, aqui nós temos um outro detalhe importante. Essa versão é usada para empresas de pequeno e médio porte, então é limitado o seu processamento e a sua memória RAM. Perfeito? É bem limitado. Ah, mas a memória RAM não é processamento? Processamento de memória é uma coisa. Processamento que os processadores, unidade central de processamento, o CP, fazem, é outra. Então, é limitado o número de processadores e a quantidade de memórias. Perfeito? Tá? Então, na Standard Edition, essas 2 informações são
o detalhe para a tua prova, né? Essa versão é usada para empresas de pequeno e médio porte e tem um limite de processadores e de memória RAM. Beleza? Legal? Eu vou ser muito objetivo nesse nosso módulo de Windows Server. Por quê? Primeiro, ele não cai em todos os concursos. É um sistema da tecnologia voltado para TI mesmo. E não adianta ficar viajando com detalhamentos muito grandes, né, e muito minuciosos aqui para vocês, que não são da área, porque não vai cair na tua prova. Então, lá na tua prova, como é uma prova de área aberta, né, e também, claro, serve para a área de TI, você vai ter que conhecer as suas versões, o seu sistema de arquivos, né, as características das versões, alguns protocolos, como esse sistema suporta quando a gente fala de DNS, PV6 e PV4, né? Essas informações que costumam cair. E, claro, no final, vamos massificar isso que nós vimos nas questões de prova para que vocês tenham uma certa ideia. Perfeito? Agora, o importante, repito, é você pegar e anotar esses pequenos detalhes que eu coloco aqui. Eu sublinhei e falei, anota aí. Você anota, bota um asterisco, o tamanho de um mundo, porque são essas informações que vão cair na sua prova. Agora o Enterprise Edition, para empresas de médio e grande porte. Então, olha lá, ó, já aumentou, médio e grande porte, beleza? Limite de processadores de memória RAM. Perfeito. Então, como a Standard, ele também é limitado em processadores e memória RAM. Só que aqui, além de médio, ele também pega a grande empresa. Ou seja, na Standard ele pega pequeno e médio. Na Enterprise ele pega médio e grande. Perfeito? Recursos de clusterização, conjunto de computadores que trabalham em conjunto, de modo que, em muitos aspectos, podem ser considerados como um único sistema. Perfeito? Então, o detalhe importante aqui, nessa segunda versão, é para empresas de médio e grande porte e também limitado processadores e memória RAM. Data Center Edition, né? Esse aqui é um pouco mais poderoso. É um pouco mais poderoso, são em redes um pouco mais complexas, ok? Então, esse cara, ele é o poderoso, o mais potente das 3 versões. Voltado para infraestruturas mais complexas, vamos marcar essa informação, que ela é o detalhe. Essa informação é muito importante. Demanda por processamento com segurança e confiabilidade. Suporte ao maior número de processadores, muito importante, porque é o contrário da Standard, né, e da Enterprise, que tem um limite de processadores e memória RAM. Né, aqui, ele suporte maior com o número de processadores e memória RAM. Ele tem mais processamento. Recurso com alta capacidade, alta disponibilidade, é um sistema de informática resistente a falhas de hardware, software e energia, cujo objetivo é manter os serviços disponibilizados o máximo de tempo possível, ou seja, pode ser entendida como um backup de autodisponível, ou seja, um espelho automático do seu serviço de processamento de alta demanda. Perfeito, mas olha só, o detalhe realmente ficou nos primeiros itens, né, voltado para infraestruturas mais complexas, suporte maior número de processadores e memória RAM. Claro que você vai ler toda a informação, né, que nós trouxemos para vocês, eu leio junto com vocês, mas marcamos os detalhes, tá? Claro que se ele é uma versão de sistema para infraestruturas mais complexas, claro que essa última opção, recurso com alta disponibilidade, né, o objetivo é manter os serviços disponibilizados o máximo de tempo possível, ok? Espelho automático, isso é o normal de uma versão para infraestruturas mais complexas, mas não chega a ser o detalhe, né? Mas se aparecer na prova, você que estudou e que fez as devidas anotações, na hora vai identificar que não é o standard, que é para pequena e média empresa, que não é, esse recurso também não é para o Enterprise,
que é para médio e grande, e ainda tem limites de processadores e RAM. E sim, no data center, alta disponibilidade, você precisa de bastante processamento, você precisa de bastante memória, não é? E infraestruturas mais complexas. Então, não é o nosso detalhe, isso aqui é fácil dedução na hora de uma prova. Agora, os dois detalhes que eu gostaria que vocês anotassem, voltado para a infraestrutura mais complexa e suporte o maior número de processadores e memória RAM. Beleza? Então, aquilo ali é só a apresentação das 3 versões, porque ele pode chegar na prova, numa questão da FCC, por exemplo, e pedir para marcar abaixo qual é a versão, colocar 5 opções, 3 válidas, 2 que nem fazem parte do Windows Server, e colocar aqui qual é a versão usada para infraestruturas mais complexas, que tem maior número de processadores de memória RAM, você já vai saber que é a versão data center. Ou seja, você não vai ter dificuldade. Qual é a versão abaixo que dá mais, trabalha com alta disponibilidade de recursos em uma estrutura física? É o data center. Né? Qual é a versão abaixo que trabalha com redundância dos dados? É o data center. Né? Essa versão um pouco mais complexa do Windows Server, que é uma arquitetura cliente-servidor. Esse detalhe você não pode esquecer. Beleza? E aqui nós temos o protocolo TCP/IP. Para quem não lembra, ou para quem ainda não viu o meu módulo de rede, o protocolo TCP/IP é um protocolo de 4 camadas, né, de 4 camadas, é a famosa aplicação, rede, né, é a aplicação, é a camada de transporte, é a camada de rede, é a camada física, né? Então, nessas camadas é onde ficam todos os protocolos que nós usamos para as devidas ações na internet, tanto na internet como na intranet, né? Então, esses protocolos são usados nas 2 redes e foram criados através de uma estrutura de 7 camadas conhecida como a ISO. Perfeito? Então, alguns anos atrás, claro que numa rede, você, para poder trabalhar, você precisa de identificação dos seus recursos internos. Então, você precisa identificar os computadores, as impressoras, os dispositivos da sua rede. Como você precisa também definir rotas, caminho que a informação vai seguir, né? E, para isso, você precisa de um endereço. E o nome desse endereço numérico é IP. Ok? IP significa Internet Protocol. É um protocolo que fica na 3ª camada, a camada de rede da estrutura ISO. Tá? E esse protocolo ele define caminhos e rotas dentro de uma rede fechada, conhecida como intranet. Perfeito? Então, alguns anos atrás, o IPv4, que trabalha com 32 bits, com endereçamento de 32 bits, ele já não suportava o grande tráfego na sua estrutura. Então, eles lançaram o IPv6. Ou seja, é o mesmo protocolo, só com versão diferente. O IPv6 ele trouxe uma estrutura de 128 bits. Ou seja, minimizando o tráfego que foi causado no IPv4. Hoje, nós utilizamos os dois. Os dois são utilizados, ok? E chamamos isso de pilha dupla. Chamamos isso de pilha dupla. Eu uso o IPv4 e uso o IPv6. Existem os dois. E um protocolo que gerencia isso, que controla isso, Marcelo, o protocolo que controla tanto o IPv4 como o IPv6 é um protocolo conhecido como DNS, que significa Sistema ou Serviço de Nomes e Domínio. Esse protocolo é o responsável por gerenciar os endereços numéricos, IPv4 e IPv6, como os endereços nominais, conhecidos como URLs, que significa o endereço localizador uniforme de recursos. Então, eu peço que vocês anotem, não é? Que a implementação do protocolo IPv6 foi devido ao aumento de endereço por um tráfego causado
né, alguns anos atrás, no IPv4, ele já não suportava mais a quantidade de endereços, mas o IPv4 ele não saiu do mercado, ele não foi substituído pelo IPv6, eles trabalham juntos em uma pilha dupla. O IPv4 tem 32 bits, o IPv6 veio com estrutura bem maior, de 128, né, 4 vezes mais, ok? E quem gerencia essa pilha dupla do IPv4 e IPv6, que são endereços numéricos, é o famoso protocolo DNS, ok? Beleza. Pilha dupla, nós IPv6 também tem IPv4. Os nós IPv4 e IPv6 teriam 2 endereços. Quando o nó quer comunicar-se com a outra máquina pelo nome, o servidor DNS devolve o endereço IPv4 ou IPv6 para aquele nome. Quando ele fala de nome, ele está falando de URL. URL é o endereço nominal, tipo www.lacconcurso.com.br. Esse endereço é conhecido como endereço nominal, ok? URL significa endereço R de localizador, S de recursos e U de uniforme. Quem faz a transformação de endereço numérico, que são os IPs, e endereço nominal, que são as URLs, é o DNS. Ele é o responsável por isso. Perfeito? Legal? Tunelamento. Os nós IPv4 geram pacotes IPv4 que carregam pacotes IPv6 com dados. Tunelamento era muito falado, né? Quando eles lançaram a famosa VPN, a rede privada, a nossa rede privada virtual. Então, o que acontecia ali? Quando você criou a VPN ela trabalha em um túnel, chamado tunelamento. A informação ela passa ali sem trânsito, só para aquela empresa, e quem ela indicar, numa velocidade muito rápida, né, os IPs vão e voltam, ou seja, é o famoso acesso remoto que nós fazemos, é a famosa VPN. Tá? Então, tunelamento. Perfeito? Os nós IPv4 geram pacotes IPv4 que carregam pacotes IPv6 com os dados. Por isso que chamamos de pilha dupla. O IPv4 e o IPv6, eles trabalham juntos, eles se correspondem. Tá? Então, a parte muito técnica não vai cair na tua prova, mas esses detalhes que eu coloquei desde o TCP/IP, né, que é um conjunto de protocolos, ele gerencia uma família de protocolos através de uma estrutura de 4 camadas, né, a quantidade de endereços do IPv4 e IPv6, quem gerencia esses endereços numéricos, né? Também temos os endereços nominais, quem é que faz essa transformação de numérico para nominal e vice-versa, o que é uma pilha dupla, para quem nunca viu isso, a palavra pilha dupla, se isso vem numa prova, cara, olha que ele fala, gente, o que é isso? O que é uma pilha dupla? Né? A correspondência entre IPv4 e IPv6, né? Trabalhando juntos ali em um túnel. E aí já entra a teoria de VPN, uma rede privada, né, virtual, o famoso acesso remoto, ok? Então, esses detalhes, eles são importantes. Então, anota esses detalhes, faça as devidas ligações e na prova, com certeza, você não vai ter nenhum problema. Nós temos aí o controlador de domínio, o RODC, é o famoso RODC. Aqui você acaba vendo algumas informações que não são muito comuns a gente vê no Windows 7 e no Windows 10. Né? Porque é um Windows voltado para servidor, cliente-servidor. É um pouco diferente. Então, aqui, ó, o RODC significa controlador. Está aqui, ó. Eu coloquei aqui para vocês, o controlador de domínio. Esse R aqui significa read, né? Esse O significa... Então, controlador de domínio somente leitura. Tá? Ele diz aqui, o controlador de domínio somente leitura. Esse é o nosso controlador, RODC, é questão de prova de concurso. Então, anote esse cara aí.
Perfeito? Copia somente a leitura do AD, administrador de banco de dados, para o controlador remoto. Evita a replicação do banco de dados do AD, tá? Do administrador de banco de dados, AD, entre os controladores de domínio. Perfeito? O que é um BitLocker? Driver BitLocker de encriptografia, né? Encriptação. Ok? Recurso de encriptação nativo no Windows Server. É o BitLocker. Anote isso aí. Será usado para criptografar os dados mais sensíveis armazenados dentro do volume do sistema operacional. É outra informação nova para quem não utiliza a arquitetura cliente-servidor e o Windows Server 2012 ou o Windows Server 2016. O BitLocker é novo, o RODC é novo, né? O IPv6 falando em pilha dupla, é uma informação nova. Então, essas informações novas, esses detalhes, você deve anotar, ok? A pilha dupla, que trabalha em PVA e IPv6 na correspondência entre os dois, gerando os dados, né, em um tunelamento. O RODC, que é um controlador de domínio somente leitura, né? Marque abaixo qual é o controlador de somente leitura do Windows Server, né? Aí tem lá, 2012, 2016, é o RODC. Perfeito? O BitLocker Drive Encryption, ou seja, é o recurso que vai encriptar, né? É utilizado nativamente no Windows Server, é uma informação importante também, anote aí, será usado para criptografar dados mais sensíveis a armazenamento dentro do volume do sistema operacional. Essa informação você não conhece do Windows 7, nem do Windows 8, nem do Windows 10. Perfeito? O TPM é um módulo de plataforma, né? É um módulo de plataforma que também não é citado nos sistemas operacionais normais. Vamos anotar o TPM, vamos circular o TPM. É um módulo de hardware do Windows Server, tá vendo? Que auxilia na implementação da criptografia. Então, eu trouxe para vocês aqui o detalhe, a informação que você precisa para fazer a questão de prova. É isso que você precisa. Você aqui não vai aprender a trabalhar com Windows Server. Não, claro que não. Você aqui vai aprender os principais recursos do Windows Server, né, que caem nas provas. O que é um TPM, o que é um BitLocker, o que é um controlador de domínio somente virtude, o que é uma pilha dupla, né? Então, o TPM, anote aí, por favor, é um módulo de plataforma de hardware no Windows Server que auxilia na implementação da criptografia. É isso que você tem que saber. Se ele colocar vários símbolos lá e tiver o TPM, fala que é o módulo de hardware que auxilia na criptografia do Windows Server 2016, é o gabarito. Perfeito? Além disso, um detalhamento maior que isso seria muito para a área de tecnologia, para que realmente quem trabalha com segurança de hardware, que chamamos de terceiro nível na estrutura de tecnologia de um data center. Ok? Então, não vai precisar disso não, fique tranquilo. Só guarde o que é TPM, o que significa, né, uma plataforma. É um módulo de plataforma e o que ele faz? Auxilia na criptografia do Windows Server. E aí, o protocolo DNS, né? O protocolo DNS, nós já conversamos sobre ele, ou seja, a parte básica é aquilo ali que já foi falado, não vai ter muito mais do que aquilo que você precisa para a sua prova de concurso, não. Olha só, sistema de nomes e domínios, também pode aparecer como serviço de nomes e domínios, é um protocolo de resolução de nomes da pilha de protocolos TCP/IP, que tem uma estrutura de 4 camadas, falei para vocês. TCP significa protocolo que controla o transporte ou a transmissão, né? E o IP significa Internet Protocol, que define as rotas, os caminhos que as informações vão seguir dentro da estrutura de rede. Identifica o endereço IP associado ao nome informado pelo usuário, ou seja, o URL, e o DNS fará essa conversão entre endereço nominal URL e endereço IP numérico.
Quando você configura a conexão de rede TCP/IP com endereço IP de um servidor DNS, o cliente DNS consulta o servidor DNS para descobrir controladores de domínio e resolver os nomes de computador para endereço IP. Ou seja, a conversão, aqui nada mais ele falou da conversão do endereço nominal. O computador do Marcelo chama Marcelo TI. Só que aquele nome Marcelo TI, aquela URL, tem um IP que identifica ele na rede. Entenderam? E aí entra a teoria de plataforma cliente-servidor, que é a teoria de plataforma Windows Server, e entra o protocolo DNS que faz essa conversão do Marcelo TI, que é o nome que eu dei, endereço nominal. O DNS pega e transforma para o IP, que é o endereço numérico que está registrado na rede. É isso aí. Aqui nós temos os domínios. É importante você saber, já que a gente está falando de DNS, de URL, de IP, de conversão, de pilha dupla e tudo mais, e cai nas provas de concurso. Inicialmente gostaria de pedir desculpas por interromper os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer um curso altamente competitivo, que eu tenho certeza que você vai ficar competitivo para a prova da Câmara Municipal de Várzea Grande. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos. Eu quero te ajudar. Eu quero transferir todo o meu conhecimento, todo o meu know-how na sua preparação. Professor, qual que é o diferencial da LAC Concursos? Cara, aqui na LAC Concursos é o único site que tem uma metodologia vitoriosa de estudos. Aqui nós temos uma ferramenta chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concurso, no caso eu. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração por resultados, ou seja, todo dia você vai ter uma meta de estudos. Todo dia. Cada meta que você consegue cumprir diária, você dá um passo importante para a sua aprovação. E assim, ao longo do tempo, nós conseguimos ajudar centenas e centenas de alunos aprovados em concursos públicos. Bacana? Gente, Câmara Municipal de Várzea Grande, a melhor preparação está aqui na LAC Concurso, com o professor Lac, isso eu garanto para vocês. Nós temos aí uma turma presencial também, uma turma VIP, com apenas 35 alunos. Se você quer se inscrever nessa turma, corra, cara, vai lá, clique aqui embaixo aqui para a gente fazer aqui a sua reserva de vaga, urgente, não deixe para depois. Tá certo? Temos a turma VIP para o cargo de técnico administrativo, apenas 35 vagas comigo. Essa turma aí, eu tenho certeza que a maioria dos aprovados serão oriundos dessa turma VIP, assim como foi o concurso da Limpurb. Aí nós temos o nosso curso online. Nós temos um curso online aqui, fantástico, que eu tenho certeza que vai te ajudar nesse concurso. Maiores informações, está o nosso WhatsApp aqui. Tá? Vem falar conosco aí, aqui na LAC Concurso. Espero vocês.